Ellen, Denisa. Muito obrigada pela presença. Vamos lá para mais uma devocional? Espero abençoar a vida de vocês hoje. 1 Samuel 2,7. Se você tiver com a Bíblia e quiser acompanhar, é 1 Samuel 2,7. O Senhor empobrece, mas também enriquece. Humilha e também exalta. O empobrecimento e o enriquecimento nas mãos de Deus, ao permitir isso em nós, nos leva para um caminho de dependência e de confiança nele. E esse empobrecimento, esse tempo difícil na nossa vida, vai nos construindo para bênçãos futuras. Vai nos refazendo, nos construindo para bênçãos futuras. Então o Senhor empobrece, também enriquece, humilha, também exalta. Eu estava vendo um podcast do Júnior Rostirola, para você que não conhece ele, eu acho que é Júnior Rostirola. Ele é o criador daquele devocional Café com Deus Pai. Muitos criticam, muitos falam e tudo, mas não conhecem a história do Rostirola, da família dele. Não sabe como ele foi construído para ser levado até esse momento de escrever algo que se tornou mundial. Pelo mundo tem muitas pessoas que já conhecem esse trabalho do Café com Deus Pai e muitos ficam criticando, às vezes falando que é um evangelho raso, mas só sei que está alcançando muitas pessoas, está alcançando lugares que muitas pessoas que se dizem profundas não chegam. Então o evangelho está sendo espalhado, está sendo uma bênção. Mas ouvindo esse podcast, que ele, até se você procurar lá, tem os 2 podcasts do Júnior Rostirola, lá ele fala o testemunho dele. Ele disse uma frase que eu queria trazer para poder dar um respaldo para esse texto aqui. Ele conta o testemunho da esposa dele, dos vários milagres. A esposa dele fez mais de 20 cirurgias e a esposa dele está viva pela graça de Deus, por milagres de Deus. E ela fala uma frase que impactou muito meu coração, ele testemunhou isso. Ela falou assim: para ter o milagre você precisa do diagnóstico. Então, às vezes, nós queremos muito viver milagres de Deus, né? Se eu perguntar assim, quem de vocês querem viver os milagres de Deus? Todo mundo quer viver milagres de Deus. E a esposa dele disse, me perdoe eu falar, eu esqueci o nome dela, porque aqui ao vivo, como eu não anotei, eu esqueci o nome dela, mas é a esposa do Júnior Rostirola, aquele que escreveu o Café com Deus Pai. Ela falou, para viver milagres, você precisa do diagnóstico. Então, se você quer viver milagres, se você quer ver a mão de Deus retirando você de um lugar escuro, trazendo para a sua vida vitórias, você precisa passar pelas derrotas, você precisa passar pelo sofrimento. O diagnóstico é necessário para que você viva o milagre. Então, é muito difícil estar neste lugar, às vezes, de anonimato, num lugar, às vezes, de dor. Mas Deus, Ele permite esses tempos difíceis na nossa vida, que ao mesmo tempo que são tempos difíceis, são tempos que abrem caminho para nos construir, para nos tornar aptos e prontos para as bênçãos futuras, para viver os milagres. Então, eu queria trazer esse texto, eu me lembrei de Davi e de Esther. 1 Samuel 2,7 que eu li aqui, tem gente chegando aqui depois, fala assim, olha, o Senhor empobrece, também enriquece, humilha e também exalta. Então, na Bíblia nós temos vários exemplos, mas eu queria destacar aqui Esther e Davi. A Esther, ela saiu do anonimato e se tornou rainha. Ela estava tão tranquila ali, né? Você vai ver a história dela, ela foi, não teve escolha. Retiraram ela da casa dela, da casa do tio dela e levou para o palácio. Quando um rei dá uma ordem,
não tinha como ela falar, não tô a fim de ir, não quero ir, vai lá, fala pro rei. Não, isso é sentença de morte. Então, ela teve que sair dali, do lugar onde ela era anônima. Ninguém sabia nada de Esther. Só conhecia as pessoas ali. Mas ela saiu do anonimato e passou por dias muito difíceis, porque ela foi retirada de um lugar de conforto e foi lançada ali naquele lugar onde Deus arrancou ela do anonimato e tornou Esther rainha. Mas até esse momento de ser rainha, ela passou por momentos difíceis, onde ela não era garantia para ela e nem para as pessoas, para as pessoas que gostavam dela, que ela seria a escolhida rainha. Não tinha essa garantia, não tinha essa certeza. Esther teve que depender exclusivamente de Deus e confiar. Mesmo que se ela não fosse escolhida, Deus estaria cuidando, Deus estaria levando ela para a direção dela desfrutar milagres, mas ela precisava estar na dependência. E tinha um objetivo, que ela foi arrancada daquele anonimato e se tornou rainha. Porque, afinal de contas, o que aconteceu na vida de Esther é que, no final de tudo, a vida dela foi salva e a vida do povo dela foi salva. Então, talvez o que Esther ansiava para a vida dela na época, o que Esther queria para ela, eram coisas assim que para ela eram coisas muito importantes. E às vezes ela pedia para Deus essas coisas, queria viver essas coisas, que era uma jovem, tinha sonhos. Só que ela passou por muitas coisas difíceis. Ela já nasceu tendo dificuldades, perdendo os pais, foi adotada pelo tio. E tudo isso foi um processo de construção. Se você olhar para a vida de Esther, foi uma vida de sofrimento. Uma vida cheia de desafio. E quando achou que ela era jovem, já estava adulta, podia realizar o sonho dela de, talvez, eu não sei qual era o sonho dela, se era de casar, se era de ter filho. Mas ela tinha sonhos. E os sonhos dela foi por água abaixo quando ela foi arrancada da casa do tio. Porque ela foi jogada no palácio sem ter a certeza do que ia acontecer com ela. Mas Esther, engraçado que o livro de Esther não fala o nome de Deus. Mas as atitudes de Esther, você vê que ela era alguém independente de Deus. E os sonhos dela que ela tinha para ela, os desejos que ela tinha para ela eram sonhos pequenos. Deus tinha sonhos maiores. Os sonhos que ela tinha eram limitados. E Deus tinha o propósito de usar a vida de Esther para salvar uma nação. Então Deus arrancou Esther do anonimato e a tornou rainha, mas nesse processo teve sofrimento. Mas esse sofrimento foi construção para construir uma mulher tão dependente de Deus que não teve medo, mas teve a ousadia de ter a vida tão dependente em Deus que ela foi no momento ali, arriscando a própria vida, para fazer algo que ela, em jejum, junto com o povo, buscou em Deus: a libertação, a oportunidade de se defender de um ataque. E ela conseguiu ter êxito. Aquela mulher, a Esther ficou gravada, registrada, saiu do anonimato, e na história de Israel está lá a rainha Esther, com toda a sua dependência, com toda a sua fé, com toda a sua construção desde pequena. Tantas coisas aconteceram com ela e a construíram e a fizeram rainha. Davi também. Davi, Deus tirou ele do anonimato. Tirou Davi do anonimato. E ele, as pessoas às vezes têm muitas teorias, teologias a respeito de Davi. E eu não venho aqui falar se ele era rejeitado porque ele era filho disso, filho daquilo. O que eu queria só resumidamente dizer para você, que Davi foi arrancado do anonimato. Mas enquanto ele estava no anonimato, ele estava sendo construído. Ele estava sendo refinado. Então, se você quer viver milagres, você precisa ter os diagnósticos. Se você quer viver milagres, você precisa enfrentar o sofrimento. Não existe uma forma de você viver milagres sem ser refinado, sem ser construído. Davi foi refinado, foi construído, porque quando esse texto diz que o Senhor empobrece, mas também enriquece, é porque ele tem o poder de dar e de tirar. Ele tem o poder de humilhar, mas também exaltar. Mas esse tempo de
empobrecimento, de humilhação, serve para refinamento, para nos construir, para que a glória de Deus seja derramada na nossa vida. Porque quando a glória de Deus derrama na sua vida, Ele não só satisfaz a fome da sua alma, mas ao derramar, todas as pessoas que te cercam e até pessoas que você nunca vai saber serão abençoadas por causa da glória que foi derramada na sua vida. Então, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, olhe para a sua aflição, para a sua luta, que você não vê saída. Você fala, eu não entendo, Senhor. Eu não entendo porque eu estou neste lugar, mas eu quero viver milagres. E se para viver seus milagres eu preciso passar por isso, então me dê estrutura para que eu possa suportar. E Deus vai te construindo, vai refinando, porque a humilhação, a vergonha que às vezes você passa, que às vezes Deus nos coloca, a humilhação, Deus usa essa humilhação para arrancar de nós a arrogância, a autossuficiência. E a nossa autossuficiência, a nossa arrogância, ela é tão rápida para se instalar no nosso coração, que para ter o coração no lugar certo, Deus nos faz passar por momentos às vezes tão humilhantes. As pessoas olham, eu passando às vezes por algumas coisas, tem gente que fala, mas você não é uma mulher de oração, como é que você está passando por isso? É Deus me refinando, é Deus mostrando para mim que eu preciso ter o meu coração dependente, porque a tristeza, segundo Deus, ela produz arrependimento. Porque no sofrimento da nossa vida, na humilhação que nós passamos, existem coisas em nós que precisam ser mudadas. E às vezes, quando você olha para o seu sofrimento e fica só responsabilizando os outros, não estou tirando aqui os outros, a responsabilidade dos outros, mas nós não temos como mudar os outros, nós temos como mudar nós mesmos, o nosso entendimento, olhar para uma forma diferente. Então, se você olha para o seu sofrimento e fica só buscando culpados e responsáveis, você não descobre qual é a sua responsabilidade diante desse seu sofrimento, diante desse seu empobrecimento, diante dessa sua humilhação. E a tristeza, segundo Deus, ela te leva ao arrependimento. Ela faz você, ela te mostra qual é a sua responsabilidade. Mas diz que a tristeza, segundo o mundo, traz morte. Sabe por quê? Que a tristeza, segundo o mundo, traz morte? Porque, segundo o mundo, você só vê a culpa das pessoas. Você fica no lugar de vítima. E você ficar nesse lugar de vítima vai te trazer morte. Porque você vai se isolar das pessoas. A tristeza vai te consumir. A depressão vai te engolir. E não tem remédio que dê conta de você. Eu não estou falando aqui de um lugar de ter lido algo, de ter assistido algo. Eu estou falando aqui com vocês do lugar de alguém que viveu isso. Eu já tive uma depressão severa por 5 anos. Tomei medicação, a dose mais forte, que a médica chegou para mim e falou, Fernanda, esse remédio só existe para vender 100 miligramas. Você está tomando 2 comprimidos por dia. O remédio não dá conta de você, você tem algo que você precisa fazer. Então, tem responsabilidades que nós precisamos assumir. E isso só a tristeza, segundo Deus, produz em nós, mostra para nós o que nós não estamos fazendo. Por isso, traz arrependimento e mostra para nós qual a nossa responsabilidade diante do sofrimento. Talvez que você não tem culpa, que te colocaram neste lugar. A Dani está dizendo autorresponsabilidade, exatamente. Por isso a tristeza, segundo Deus, ela mostra qual foram as minhas escolhas que me fazem permanecer neste lugar de empobrecimento, de humilhação, porque existe uma responsabilidade minha, só que eu não consigo ver, sabe por quê? Quando eu estou neste lugar, onde eu só estou magoado, com rancor, olhando para o que me fizeram, nesse lugar de injustiça, de vítima, eu não assumo a responsabilidade, não tomo as decisões que eu preciso tomar. Porque você está esperando que a pessoa venha te pedir desculpa? A pessoa nem acha que te machucou tanto. Na cabeça dela, ela só falou. Na cabeça dela, foi grave o que ela fez. Ela sabe que fez o que foi grave. Mas já passou tanto tempo, você tinha já até que ter esquecido isso aí.
As pessoas jogam as dores em cima da gente e não têm noção da profundidade que elas atingiram. Por isso você vai ficar nesse lugar reagindo como as pessoas que não conhecem a Deus reagem. Essa tristeza é segundo Deus. Porque a depressão te abraça, a angústia te abraça, a arrogância, o medo, a tristeza é um cobertor que te acolhe, te sufoca e você vai morrer. Esse versículo que eu estou falando de tristeza, segundo Deus traz arrependimento, está em 2 Coríntios 7:10. Decore esse versículo. Sabe? Memorize esse texto. A tristeza conforme o Senhor, segundo Deus, ela não produz remorso. Ela produz arrependimento. O remorso, a pessoa vê que errou, vê que falhou e fica ali se culpando o tempo inteiro. Sai desse lugar de culpa. Jesus já levou sobre si todas as nossas culpas. Você tem que ver onde você falhou, onde você errou e mudar a direção. A tristeza, segundo o mundo, produz morte, porque ela dá razão para você. A tristeza, segundo o mundo, fala, é isso mesmo. As pessoas não tinham que ter feito isso com você. Coitado, você não podia estar nesse lugar. E aí fica com piedade, com pena de você. E você, cada vez que você pode, você sempre está falando nesse problema, nessa sua dor, porque você quer ser abraçado, mas vai te levar à morte. E a tristeza, segundo Deus, ela produz arrependimento. Então, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré. 1 Samuel 2,7, o Senhor, ele empobrece, mas ele também tem o poder de enriquecer. É tempo de empobrecimento, é tempo de Deus trazer esse tempo difícil, permitir esse tempo difícil, que às vezes a gente acha que Deus trouxe. Não. Os tempos difíceis são consequências da vida mesmo, é normal. A chuva, o vento vai bater forte em você, assim como vai bater em qualquer pessoa. Mas você precisa entender que não é para sempre esse empobrecimento. Essa humilhação não é para sempre. Deus te vê. Deus te vê, Deus sabe. Então, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, olha para esse seu sofrimento e olha qual é a responsabilidade que você tem nisso. Para de olhar para as pessoas, esperar que alguém venha te pedir perdão, esperar que alguém te reconheça. Deus arranca pessoas do anonimato, gente que ninguém dá nada e leva ali no posto de rainha. Sabia que Davi é considerado o rei mais famoso de Israel? Ele deixou não só um legado militar, mas um legado espiritual. E se você for ver a vida de Davi, Deus não poupou Davi em nada, nem da exposição da humilhação, de expor todos os erros de Davi, a omissão como pai, o erro como homem, não teve ali porque não existe pessoa perfeita. Não é porque você é alguém perfeito que Deus vai te recompensar com o posto de rainha. Não é porque você é uma pessoa que não tem conflito com ninguém, que está ali sempre em paz com todo mundo, que Deus vai te arrancar do anonimato e te colocar em posição de destaque. Porque não é sobre você, é sobre Ele. E Ele tem planos muito maiores e melhores do que os seus. Deus tinha planos, o plano que Deus tinha para Davi e Esther eram muito mais altos. Vocês acham que Davi ali, quando estava pastoreando ovelhas, ele imaginava que Deus iria colocá-lo como rei de Israel? Ele tinha sonhos. Só que Deus fala, eu é que sei que planos, que sonhos que tem a seu respeito. Meus planos são mais altos do que os seus caminhos, os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. Confia no Deus que empobrece e enriquece, humilha e exalta. Ele te vê. Ele te vê. Tudo isso que você sonha, que você quer para a sua vida, diante do que Deus quer, diante do que Deus tem para você, é muito pequeno. Os planos de Deus são mais altos. Os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos. Mas para isso você precisa ser construído para suportar a caminhada. Porque a nossa caminhada com Deus muitas vezes ela é solitária. Porque muitas vezes as pessoas não conseguem nos entender. Às vezes nós somos meio loucos e Deus usa os loucos, os aparecidos, mas precisamos ser construídos para que a nossa arrogância, a nossa autossuficiência não tire a glória de Deus de nós. Porque qualquer lugar que nós chegarmos um dia colocados por Deus, antes Ele irá
nos colocar em posição de humilhação para nós sabermos e reconhecermos de que se não fosse Deus, Esther não tinha sido rainha e nem Davi, o rei mais famoso de Israel. Então, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, você está em tempo de empobrecimento, tá difícil aí? Deus está trabalhando, Deus está te construindo. Você quer viver milagres? Como diz a esposa do Júnior Rostirola, eu trouxe aqui para vocês. Essa frase impactou minha vida, mudou muito, muito a direção do que eu estava pensando. Ela disse, para viver milagres, você precisa dos diagnósticos. Qual é o seu diagnóstico? Coloca diante de Deus e diga, Senhor, me faz ver o que o Senhor está fazendo. Me faz olhar para essa situação do jeito que o Senhor está vendo, porque o que eu vejo não tem saída. O que eu estou vendo agora, eu não tenho força para superar isso. Mas o Senhor tem planos mais altos, maiores e melhores. Eu confio no plano do Senhor. Confie no plano do Senhor. Esse tempo de sofrimento não é tempo para você ficar no lugar de vítima. É tempo de você assumir a responsabilidade das escolhas que você precisa fazer para sair deste lugar. Então, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, Deus está trabalhando, Deus está te refinando, Deus está te construindo. Você precisa ter um coração no lugar certo para desfrutar do melhor dessa terra que Deus já tem pronto para te dar. Coloca a mão no coração, vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu coloco os meus irmãos diante de Ti. O Senhor conhece qual é a luta individual de cada um. Os ajude nesta manhã a enxergar que o Senhor está construindo algo forte, algo sólido, uma estrutura para vir receber a glória do Senhor, que irá derramar na vida deles, porque a glória que o Senhor derrama sobre eles não é só para eles, é para abençoar o mundo inteiro, porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo mundo fosse salvo, para que o mundo não fosse condenado. E o Senhor derrama a sua glória em nós, para que todas as pessoas, o máximo de pessoas possíveis que ouçam o nosso nome, ou que são alcançados com a nossa imagem, possa ser atingido com a tua glória e sendo transformada e restaurada em suas dores, assim como o Senhor tem feito em nós. O Senhor fará no mundo através de nós. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença do seu corpo, ou toda a sua enfermidade de alma, nas suas emoções. Seja curado, seja liberto agora, em nome de Jesus. E olhe para essa sua dor emocional, para esse seu cativeiro de sofrimento. Olha para o Cristo de Nazaré. Ele diz que no mundo nós teríamos aflições, mas que Ele venceu o mundo. Então toda essa sua aflição, Cristo já venceu. Então olha para Ele e assuma a responsabilidade das coisas e decisões que você precisa fazer e seja curado em sua emoção, nos seus pensamentos, no seu coração machucado. A Bíblia diz que o Senhor está perto de quem está com o coração machucado, quebrado. Ele está te reconstruindo, te fazendo de novo. Ele não quer que você seja a mesma pessoa de antes, porque Ele tem coisas melhores. Então seja curado em suas emoções agora, em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até amanhã, 6h30. Tchau, tchau.